Você já parou para pensar porque, mesmo fazendo tudo certo, parece que a vida não deslancha? Você trabalha, estuda, se esforça, mas o resultado sempre fica no quase. E pior, tem gente menos talentosa, menos preparada, que simplesmente desponta do nada e começa a colher tudo que você ainda está sonhando em ter. Parece injusto, né? Mas e se eu te disser que o segredo não está em trabalhar mais, em sacrificar sua saúde ou em esperar por uma oportunidade mágica? E se tudo o que você precisa para mudar de verdade já estiver dentro de você, só esperando para ser ativado? O que eu vou te mostrar hoje pode soar simples demais para ser verdade, mas é exatamente isso que assusta as pessoas, porque o que separa quem vive na média de quem vive na abundância não é sorte, diploma ou conexão, é um único hábito diário. E o mais irônico, quase ninguém o pratica. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os maiores gênios do sucesso do século XX, Ford, Edison, Carnegie, e descobriu algo que todos eles tinham em comum. Algo que não está em livros de autoajuda barata, nem em cursos de rico em 7 dias. Algo tão poderoso que, se você fizer nos próximos 90 dias, sua vida não será a mesma. E o melhor, você não precisa de nada além da sua voz, seu propósito e 5 minutos por dia. Mas atenção, se você odeia a rotina, se desiste fácil ou acha que transformação vem de fora, esse vídeo não é para você, porque o que vem a seguir exige persistência, não motivação. Exige coragem para repetir o mesmo ato todos os dias, mesmo quando nada parece mudar. Quer saber qual é esse hábito que reprograma seu cérebro, atrai oportunidades e cria uma nova identidade em 90 dias? Então não pule nenhum segundo, porque o primeiro passo para sua transformação em 90 dias começa agora. Você já começou um projeto com tudo, cheio de energia, colocou até nome no caderno e adivinha, 3 dias depois já estava vendo série no sofá, justificando que amanhã recomeça. Pois é, isso não é falta de vontade, é um erro cruel que quase todo mundo comete. Achar que motivação é combustível para transformação. A verdade é que motivação é passageira, ela vem com entusiasmo, mas some com a primeira dificuldade. E aí você desiste, se julga e entra no ciclo, começar, desistir, se culpar, recomeçar. Só que enquanto isso, sua vida não muda. E pior, você começa a acreditar que não é capaz. Mas aqui está o ponto que ninguém te conta. Transformação real não começa com emoção, começa com decisão. Com eu vou fazer todo dia, mesmo sem sentir, porque o cérebro não muda por inspiração, ele muda por repetição, e é aí que entra o poder do hábito diário. Estudos da Universidade de Londres mostram que, em média, leva 66 dias para um comportamento virar automático, mas 97% das pessoas desistem antes do dia 21. Por quê? Porque é exatamente nessa fase que a resistência interna explode, a mente grita, isso não está funcionando, para com isso. Mas não está errado, está funcionando por dentro. É o momento em que seu velho eu está lutando para não morrer. E se você persistir, mesmo tremendo, mesmo duvidando, você vira um dos 3%. E a partir daí, tudo muda. Falando em resistência, você acha que ela vem só da sua mente? Engano seu. Tem uma força invisível que ataca todo mundo que tenta evoluir. E poucos sequer percebem que ela existe. No próximo tópico, eu vou te mostrar o que é essa sabotagem silenciosa e como desarmá-la antes que ela destrua os seus sonhos. Tem uma voz dentro da sua cabeça que parece um defensor, mas é um traidor. Ela diz: relaxa, amanhã você faz melhor, você merece descansar. Isso não é tão importante assim. Soa familiar? Pois é, essa não é a sua intuição, é a sua programação de sobrevivência falando. O cérebro humano evoluiu para poupar energia, evitar riscos e manter a estabilidade. Então, toda vez que você tenta mudar, acordar cedo, falar em público, começar um negócio, ele dispara alerta vermelho. Não porque você é fraco, mas porque seu cérebro acha que você está entrando em território perigoso. É como se você estivesse tentando pilotar um avião com um copiloto que só quer pousar. Ele vai te dar 1000 motivos para desistir, todos com cara de bom senso. Você está cansado, melhor esperar o momento certo. Só que o momento certo nunca chega. A boa notícia, você não precisa vencer essa voz, só precisa não obedecê-la. A reprogramação mental não acontece quando você deixa de ter dúvidas. Acontece quando você age apesar delas. Quando você repete o hábito, mesmo com medo, mesmo sem acreditar. Neurocientistas provam que, ao repetir uma ação com intenção, você literalmente cria novos caminhos no cérebro. As ligações neurais antigas enfraquecem, as novas se fortalecem. E um dia, sem perceber, você acorda e faz coisa certa sem esforço, como se fosse
sua natureza. Mas atenção, esse processo só começa quando você entende o verdadeiro inimigo. Não é a preguiça, não é a falta de tempo, é a ausência de um propósito definido. Porque sem um porquê poderoso, qualquer vento te derruba. Próximo tópico, vou te mostrar como escrever um propósito tão forte que ele vira um imã de resultados e como repeti-lo em voz alta todos os dias pode mudar sua realidade em 90 dias. Você já ouviu falar de Andrew Carnegie, homem mais rico do mundo no início do século XX? Ele entregou a Napoleon Hill uma missão: estude os homens que chegaram lá e descubra o que eles têm de diferente. E após 20 anos, milhares de entrevistas e um mergulho profundo na mente dos gigantes, Hill encontrou o denominador comum. Não era inteligência, não era sorte, era um propósito definido, escrito com clareza, carregado de emoção e repetido em voz alta todos os dias. Isso mesmo, todos os homens que transformaram indústrias, criaram fortunas e deixaram legados tinham um ritual diário: falar seu propósito como se já fosse verdade. Parece bobagem? Então saiba que Thomas Edison fazia isso antes de cada experimento, Henry Ford antes de cada decisão estratégica, e não era oração, era declaração de identidade. Eles não diziam quero ser rico, eles diziam sou um criador de soluções que atrai milhões com facilidade. Porque o cérebro não entende quero, ele entende sou. E quando você repete sou abundância, sou disciplina, sou sucesso, dia após dia, ele começa a procurar evidências para confirmar isso. É a lei da atração em modo científico, você atrai o que você incorpora. Estudos de psicologia cognitiva mostram que autoafirmações com emoção ativam o córtex pré-frontal, a área do planejamento, da tomada de decisão e do foco. Em outras palavras, você literalmente liga o modo executivo do cérebro. E aí as decisões mudam. As oportunidades aparecem, as portas abrem. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença. O propósito precisa ser específico, emocional e diário. Não adianta escrever no papel e guardar na gaveta. Tem que sair da cabeça, passar pela boca e ecoar no corpo. É a repetição com convicção que gera transformação em 90 dias. E falando em transformação, você acha que isso muda só sua mente? Engano seu. No próximo tópico, eu vou te mostrar como esse simples hábito começa a mudar o mundo ao seu redor. Oportunidades, relacionamentos, dinheiro, como se o universo conspirasse a seu favor. Parece exagero dizer que 5 minutos por dia podem mudar sua vida? Então pense assim, você escova os dentes quantas vezes por dia? 2 minutos. E faz isso há quantos anos? E olha só, até hoje ninguém te deu um prêmio por isso. Mas se você parar, em poucas semanas o caos aparece. Pequenos atos repetidos criam grandes resultados. É a física da transformação. E quando você repete seu propósito diário com emoção, não está só falando bonito. Você está enviando um sinal constante para o seu cérebro, para o seu corpo e para o universo. Eu sou isso agora. Por volta do dia 43, algo muda. Você nem percebe no começo, mas as decisões são mais firmes. Você recusa aquilo que antes te seduzia, diz não com mais facilidade, e sim, só para coisas que aliam com seu propósito. É o ponto de inflexão, sua identidade mudou. Estudos com atletas de elite mostram que 80% deles usam rotinas mentais diárias, visualizam afirmações, repetição de propósito. Não porque acreditam em mágica, mas porque funciona. Eles sabem que o jogo já foi ganho na mente muito antes da competição. É exatamente isso que acontece com você. Quando você insiste no hábito, mesmo nos dias em que não acredita, você está treinando o cérebro a enxergar oportunidades onde outros veem obstáculos. Você começa a atrair pessoas certas, ideias brilhantes, convites inesperados, não por sorte, por abundância interna. E é aqui que a mágica acontece. O mundo exterior só reflete o que você carrega por dentro. Se você se vê escasso, o mundo te trata como escasso. Se você se declara abundante, o universo começa a te tratar como tal, não de uma hora para outra, mas com uma progressão silenciosa e inevitável. Mas atenção, esse processo só funciona se você não desistir nos dias em que nada parece mudar, porque é justamente aí, no vazio, na dúvida, na monotonia, que a reprogramação mental acontece em nível profundo. E falando em persistência, o que separa quem vive no resultado de quem fica sonhando com ele? No próximo tópico, vou te mostrar o ingrediente final, o que Napoleon Hill chamou de fé definitiva, e por que ele é inútil sem uma única palavra: persistência. Vamos ser honestos, ninguém quer ser persistente. É chato, é solitário, é invisível. Enquanto os outros postam conquistas, você tá lá repetindo o mesmo ritual, sem aplauso, sem like, sem mudança aparente. Parece inútil, mas é aí que você está construindo o alicerce da sua transformação. A verdade é que o sucesso não é um evento, é um efeito colateral da persistência diária. E o pior inimigo dela, o nosso desejo doentio por resultados imediatos. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, comida em 20 minutos, respostas em segundos, riqueza em 3 passos.
vezes. E aí, quando o milagre não acontece no dia 10, a gente desiste. Mas os homens que Hill estudou não tinham aplicativos de sucesso rápido, tinham disciplina, tinham dias ruins, tinham fracassos. Edison falhou 10 mil vezes antes de acender a lâmpada, mas ele não viu fracasso, viu 10 mil formas que não funcionavam e continuou, porque ele sabia, o resultado vem depois da resistência. A neurociência confirma, quanto mais você persiste em um hábito, mais o córtex cingulado anterior, a parte do cérebro ligado ao foco e ao controle emocional, se fortalece. Em outras palavras, você literalmente vira uma pessoa mais resistente, mais focada, mais confiante. E é por isso que depois dos 90 dias, você não só tem resultados, você é outra pessoa. Não precisa fingir disciplina, não precisa forçar ação, você simplesmente age, porque agora é quem você é. E isso muda tudo, sua renda, seus relacionamentos, sua saúde, seu senso de propósito, porque no fim, não é sobre o que você faz uma vez, é sobre o que você faz todos os dias, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando não sente, mesmo quando duvida. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já sabe, essa transformação é possível, e ela começa com uma escolha simples, mas poderosa. Você chegou até aqui, isso não foi acidente, algo dentro de você reconheceu a verdade. Você não precisa de mais tempo, mais dinheiro, mais sorte, você precisa de uma decisão, uma escolha clara. Ou você continua reagindo à vida, ou você começa a criá-la. O hábito que Napoleão Hill descobriu, repetir seu propósito definido com emoção todos os dias, não é mágica, é ciência, é psicologia, é neuroplasticidade, e o mais incrível, ele não custa nada, não existe talento, só exige persistência e 90 dias do seu tempo. Imagine você daqui a 3 meses, acordando com clareza, tomando decisões com confiança, recusando o que não serve, atraindo oportunidades, sentindo de verdade que está vivendo em abundância. Tudo isso é possível se você começar hoje, não amanhã, hoje. Porque o dia 90 só chega se o dia 1 acontecer, e o dia 1 é agora. Pegue um papel, escreva seu propósito com força, com emoção, como se já fosse real, e repita em voz alta 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, sem pular, sem desculpas. E me diga uma coisa, se você fizer isso pelos próximos 90 dias, quem você vai se tornar? O que vai conquistar? Que portas vão se abrir? Se você tem coragem de responder a essa pergunta com ação, então clique em inscrever-se, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque o mundo não precisa de mais pessoas esperando o momento certo, precisa de pessoas que começam, mesmo com medo, que persistem, mesmo sem ver resultado, que criam a mudança. Um dia, um hábito, uma repetição de cada vez.